Legal, pessoal, então vamos dar continuidade aqui a essas nossas introdução à engenharia de controle e automação. Eu coloquei aqueles vídeos lá do André, né, para vocês terem uma ideia lá do relembrar, na verdade, o que a gente vê no terceiro ano do ensino médio, que é a lei de Ohm, que é o que está relacionado diretamente com os tais sinais elétricos que a gente, durante todo o curso, vocês vão ter que ter eles no coração, digamos assim. Vai ter que estar na cabeça o que são os sinais elétricos, como que eles funcionam, né? Então, toda vez que a gente pensar num sinal elétrico, eu posso estar falando de uma curva como essa. Eu já até mostrei isso para vocês, só relembrando mesmo, que pode ser tanto uma tensão elétrica, né, vinda de um sensor, vinda de um circuito que está recebendo ali um comando, um abre e fecha. Por exemplo, essa curva aqui, quando ela está alta, pode ser uma válvula ligada, abaixo uma válvula desligada. Isso aqui pode ser uma resposta que você precisa dar, por exemplo, ir fechando uma válvula, depois ir abrindo uma válvula. Isso aqui são sinais senoidais, que vocês vão cansar de ver, né, que tem várias aplicações, eles aparecem em vários lugares. Então a ideia aqui agora é fazer uma aplicação, digamos assim, prática daquele monte de fórmula que aparece com a lei de Ohm e a potência, né? Então a gente viu lá que a gente tem lá um VRI, né, a tensão, a resistência, a corrente. Para eu medir a corrente, eu tampo aqui vou fazer por aqui, né? Ver se aparece o meu mouse aqui. Se não aparecer, eu coloco. Tem um negocinho aqui. Cadê? Aqui é um contador laser. Então, se eu tampo o meu UI, vai ser sempre V dividido por R. V dividido por R, que é a corrente. Ou seja, lembrando que um pouco que eu tinha falado, né? A tensão é como se fosse o potencial, né? É a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? É o que vai puxar os elétrons, desde que existam elétrons, né? E a resistência é aquela que vai impedir os elétrons de se movimentar livremente. Então, se você junta a força que movimenta esses elétrons e divide pela resistência, você vai ter realmente a corrente. Então essa relação tem que estar na cabeça. Por exemplo, toda vez que eu aumentar uma resistência, tem que pensar assim: opa, estou colocando mais dificuldade para que os elétrons se movimentem. Então eu vou ter uma resistência, uma corrente mais baixa, se a tensão for a mesma. Agora, se eu aumentar a tensão, automaticamente eu estou esperando uma corrente maior, né? Isso então vai acontecer, essas fórmulas. Por exemplo, a resistência vai ser a tensão pela corrente, e a tensão vai ser a corrente vezes a resistência. Uma outra fórmula que eu acho que nós chegamos a falar sobre ela um pouco quando a gente estava ainda lá na matéria de meio ambiente. A gente estava fazendo um cálculo lá para um chuveiro, né? Então, o que vem a ser uma potência? Vai ser uma energia dissipada por uma unidade de tempo, né? Então, por exemplo, eu vou ter lá tantos joules por hora, por segundo, né? E a potência elétrica, ela vai ser o produto de quê? Da tensão que eu aplico, ou seja, da velocidade que eu vou imprimir naqueles elétrons, vezes a corrente efetiva, o tanto de elétron que eu tenho lá. Cada uma está relacionada com outros parâmetros, né? Aqui, por exemplo, a corrente está relacionada direto lá com a resistência, que também está relacionado com a tensão. Ou seja, o produto dessas duas coisas, digamos, aqui é como se fosse a fome e a vontade de comer, né? Vai dar a sua potência, né? E isso aí derivam todas as equações de potência, né? A potência pode ser a tensão vezes a resistência, vezes a corrente. Posso fazer substituições. Se eu pegar aqui V e
colocar, por exemplo, I vezes R no lugar de V, eu teria R I ao quadrado, né? Tá aqui o R I ao quadrado. São substituições que são feitas para se encontrar ali algum resultado, tá? O que é importante nesse momento, porque isso aqui vocês vão ver em circuitos elétricos 1, vão cansar de ver, vão fazer cálculos bem mais complexos, é entender esse funcionamento lógico, saber o que seria a tensão, como essa capacidade, digamos assim, esse potencial do elétron se movimentar, a resistência, que é essa oposição aos elétrons se movimentarem, e a corrente é os elétrons se movimentando, né, pela ação da tensão e pela oposição da resistência, né? E a potência é o produto dos dois. Eu tenho lá a tensão e a corrente, e as duas vão funcionando. Então eu vou mostrar para vocês 2 simuladores que nós estamos usando aqui nas aulas, para outros cursos também, que vocês podem se cadastrar lá na internet e usar, né? Um vai ser o mais comum, que é o tal do Tinkercad. Eu vou colocar até ali tem um vídeo lá que eu fiz para um curso que eu estava dando de Arduino, onde eu mostro lá se alguém tiver dúvida de como cadastrar. E eu vou mostrar um outro que ele tem até para Android. Ele é gratuito, mas só para circuitos pequenos. Vocês podem testar também, pode baixar para Android, tem também usar pela internet. Se você usar o Google Chrome, você consegue usar ele pela internet. Ele tem ali umas coisas de animação que dá para entender bem esse funcionamento aqui. Então vamos lá. Então esse aqui é a página do Tinkercad. Você pode colocar lá Tinkercad ou Tinkercad. O Google faz o cadastro, é gratuito. Depois você vai logar, vai entrar nessa página aqui e a gente vai criar um novo circuito. Isso aqui é o que eu faria com vocês nas aulas subsequentes, antes de parar, no laboratório. Então nós vamos simular aqui no laboratório. Não necessariamente precisava ser no laboratório, mas eu geralmente faço isso para facilitar, né? Quando voltar a gente pode refazer isso aqui. Então eu vou colocar aqui primeiro um protoboard. Para quem não conhece protoboard, é um componente que nós usamos para fazer simulação de circuitos, para fazer prototipagem, né? Fazer testes em circuitos. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o que a gente chama de protoboard. Então a primeira coisa que eu vou puxar aqui é um protoboard. Essa coisa aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui ele na vida real, mas basicamente é o seguinte, ó, é uma matriz de pontos que a gente usa muito em eletrônica, para montar circuitos, né? Simular circuitos. Em vez de você pegar aqueles vários componentes e ter que fazer solda ou juntar os fiozinhos, a gente usa essas matrizes de pontos que a gente chama de protoboard. E ela basicamente funciona assim, ó. Aqui embaixo, ó, tem uma separação. Quando eu chego perto com o mouse, você vê que ele mostra que toda essa coluna ela está interligada, tem um fio aqui. Já a linha não são interligadas, ó. A única linha que é interligada é a primeira e a segunda, tá vendo? Essa primeira linha toda é interligada, tá vendo? Se eu ligar em qualquer ponto aqui, eu estarei ligando na linha toda, ou aqui de baixo, que eu estarei ligando também nessa linha toda, mas não na de cima. Aqui está a linha também, aqui as colunas, né? E repare que essa coluna aqui não está ligada com essa coluna. Essa coluna só está ligada aqui. Mesma coisa essa linha. E essa linha. Tá? Na vida real ele é assim, ó. Para quem nunca viu, né? Então na vida real ele é uma plaquinha, tá vendo? Tem vários tamanhos. Mais ou menos vocês terem uma ideia aqui do tamanho dela, né? E ela, a fiação interligada atrás, ó. Tá vendo aqui? Repara as linhas. As linhas têm aqui os filetes
que ligam a linha inteira. Já as colunas tem apenas os fiozinhos ligando cada coluna. Então do lado de cá fica assim. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira ligar um resistor. O resistor é um componente que tem um valor de resistência R conhecido, né? Aqui o resistor. Então eu posso, por exemplo, ligá-lo daqui até aqui. Coloquei o resistor. Ligado daqui até aqui. Aí eu quero ligar um outro resistor em série. Eu ligo. Eu sei que toda essa coluna é interligada, né? Aqui, eu sei que toda essa coluna é interligada, então eu ponho uma coluna aqui e ligo, por exemplo, para cá. Agora eu posso continuar o meu circuito daqui para lá. Imaginar que eu coloco de novo na mesma coluna, aí eu ligo ele para cá, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que ele é na vida real. Tá bom? Mas nós vamos simular ali, que vai ficar mais simples. Então aqui no simulador eu posso vir aqui do lado e pegar aqui em componentes, todos os componentes, e pegar aqui um resistor. Clico nele, trago ele aqui, encaixo ele aqui no protoboard. Ligar um resistor do jeito que eu liguei tá errado. Por quê? Porque não tem um fio ligado aqui embaixo que eu mostrei. Então eu estou fechando um curto nesse resistor. Então não tá certo. Senão o resistor, imagina que o resistor tem uma resistência de 1 kΩ. Se eu liguei um fio aqui embaixo, ele passa a ter resistência zero. Então não faz sentido. Então vamos virar ele. Marque ele lá e vira aqui, ó. Agora sim, agora ele está ligado nessa coluna e o outro lado nessa coluna, né? Então aqui, ó, a gente pode colocar pilhas, né? Porque se a gente quer montar um circuito para testar a lei de Ohm, eu preciso já tem uma resistência. Agora eu preciso de uma fonte de tensão. Vou pegar uma aqui que seja parecida com o que a gente usa na escola. A gente usa na escola é isso aqui, ó. Pode ser uma pilha também, né? A gente usa um dispositivo assim. Então aqui ele vai me perguntar qual que é a tensão e me fala qual que é a corrente máxima que ele entrega. Agora eu preciso de fiozinhos, né? Para colocar os fiozinhos, olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui o negativo, ligar, por exemplo, aqui, que é a mesma coisa que está ligando aqui, e o vermelho eu vou ligar aqui. Ok? A gente não vai estudar isso aqui, mas essas cores aqui é que indicam o valor do resistor, né? Tem até aplicativo, você pega lá aplicativo no celular, coloca essas cores aqui e ele vai te indicar que isso aqui é um resistor de 1 kΩ, 1000 ohms. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui uma tensão de 5 volts, quanto que eu espero que eu tenha de corrente? Vamos iniciar a simulação. Então, 5 volts, que é o que ele está aplicando aqui, e ele está me dando uma corrente de 5 miliamperes, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3, que é exatamente 5 dividido por 1000. Ok? Então, essa relação ela é linear. Se eu for aumentando a tensão, ó, 12,8 volts, como um resistor de 1000, 12,8 miliamperes. Né? Então, se eu colocar aqui, vou colocar em 10, né? 10. Vou colocar, eu tenho que parar a simulação e escrever 10. 0, beleza. Então, iniciando a simulação de novo, eu tenho lá 10 volts e 10 miliamperes. Qual é a potência que esse resistor está dissipando? Né? Vai ser 10 vezes 10 miliamperes. Né? Que vai dar quanto? Vai dar ali 10 vezes 10, 100 miliamperes.
watts, né? Porque a unidade é watts. Então 10 vezes 10 miliamperes vai dar 10 miliwatts. Reparem que o chuveiro da sua casa ele já dissipa ali algo em torno de 5.000 watts, né? A gente pode até depois fazer uma continha ali para ver quanto seria a resistência de um chuveiro, né? A gente sabe, lá a gente sabe. Vou deixar como exercício. Boa. Vou escrever esse exercício lá. Porque você sabe a potência, 5.000 watts é o chuveiro, sabe a tensão, 127 volts. E aí você precisa calcular a resistência. Legal. Ok? Vocês vão ver que a corrente lá é bem mais alta, tá? A ordem aí de algumas dezenas de amperes. Ok? Então no Tinkercad a gente faz essas simulações. Eu podia botar outros resistores aqui, né? Eu posso aumentar o resistor. Eu posso, por exemplo, mudar o resistor. Então o resistor que antes era de 1 ampere, 1K, posso colocar ele como 1 ohm. Aí vou ter uma limitação ali, vamos ver o que vai acontecer. 5 volts, 5 amperes. Olha, eu caí 1000 vezes o valor da corrente, da resistência, e agora eu tenho 5 amperes. Antes eu tenho 5 miliamperes. Então essas são noções que repare que não é uma questão só de fazer conta, é meio que lógico. Tem que perceber que aumentou a resistência, diminuiu a resistência, né? Por exemplo, eu vou simular uma outra coisa aqui que é bom a gente ter em mente. Então vamos pegar aqui o mesmo circuito. Vou trocar aqui o valor do resistor. Vou pegar outro resistor aqui. Pegar um outro resistor, virar ele aqui e colocar um em série em relação ao outro, né? Então, quando eu tenho dois resistores, né, componentes que tenham resistências, não precisava ser necessariamente um resistor, né? Se eu aumento a resistência, se eu coloco dois componentes em série, né, que tem lá uma dada resistência, eu vou sempre somar essas resistências. Então, ó, 1 kilo ohm. Então, se eu ligar aqui agora, ligar aqui para cá, eu vou ter aqui agora na minha simulação, vamos ver aqui, 10 volts. Acho que vou ter que colocar até mais, porque ali ele não, porque ficou, não, olha lá o que eu fiz de errado. Eu vou até deixar no vídeo uma coisa que é muito comum acontecer lá na prática. A gente erra o lugar de colocar o fio. Olha lá, eu errei, né? Eu coloquei aqui, ó, mas aqui não tem ligação com aqui. Não tem problema. Eu não vou editar essa parte, vou deixar assim para vocês verem que isso acontece mesmo. Então, vou pegar aqui, ó. E agora vamos lá. Então, ó, repare, agora nós temos a soma de dois resistores, o que dá 2.000 ohms, né? Ou 2 kilo ohm, ou 2K ohms. Então, quando a gente agora coloca 10 dividido pelos 2 aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar 10 certinho aqui, mas já dá para vocês perceberem que houve um aumento da resistência, né? Então lá, ó, 10 volts, agora está dando 5 miliampere, né? Antes, quando era um resistor só, dava 10 miliamperes. Agora não, agora dá 5 miliamperes. Houve um aumento da resistência. Existe um conceito que é o conceito de carga, que vocês vão ver mais no futuro, que é mais ou menos o seguinte: é quanto de quanto que o circuito está, entre aspas, pesado para sua fonte, né?
aqui a gente pode dizer que houve uma redução de carga. A carga diminuiu. Por que a carga diminuiu? Porque a quantidade de corrente que está sendo puxada da fonte, ela é menor. Concordo? A tensão é 10 volts. Eu agora subi de 1K para 2K. Ou seja, a resistência é mais difícil, mais difícil os elétrons passarem. Então, esses dois componentes não conseguem puxar muita corrente da fonte. Então, a gente diz que aumentou a resistência, reduziu a carga. Tá? Isso é um conceito, só dando uma pincelada aqui, vocês vão ver isso mais para frente. Mas vocês vão ver por que eu estou falando isso aqui no próximo exemplo. Então, joia, né? Coloquei os dois em série e assim aconteceu. Agora vamos trocar o jeito de ligar. Então, continuando agora, como é que eu fiz? Eu peguei os dois resistores de 1K cada um e liguei eles em paralelo. Como é que é em paralelo? Repare assim, uma perninha, um terminal dele está ligado no outro, no início, e está ligado também nele no final. Então eles estão em paralelo. Quer dizer, a corrente vai ser obrigada a passar pelos dois. Então vou pegar de novo aqui a minha fonte. Liguei aqui. Liguei a outra lá do outro lado, tá vendo? E vamos manter a mesma tensão que era 10. Então, ó, antes tinha dado para um resistor ligado em série, não, um resistor só estava dando 10 miliamperes. Para dois resistores ligados em série, o outro era só um resistor, só um, dava 10 miliamperes. Agora dois resistores ligados em paralelo, ou seja, eu tenho dois caminhos para a corrente passar. Então quando a gente liga componentes em paralelo, eu reduzo a resistência e puxo mais corrente. Repare que agora deu 20 miliamperes. Deu o dobro de corrente do que com um resistor só. Agora eu tenho dois resistores tendo mais caminho para a corrente. Quando isso acontece, a gente fala que houve um aumento da carga, né? A resistência total cai, eu tenho dois caminhos para a corrente, e numa tensão fixa puxa mais corrente. Estou falando isso aqui porque na nossa casa todo o circuito das tomadas, eles são todos ligados em paralelo. Toda vez que você liga alguma coisa na sua casa, você está lá, ligou o chuveiro, é como se você pegasse um resistor e colocasse mais um em paralelo. Então, se eu colocar aqui mais um, pegar o resistor e colocar ele lá. Coloquei mais um de 1K. Vamos ver para quanto vai? Já foi para 30 miliamperes. Ok? Se eu colocar mais um lá, não deixa eu colocar sem parar. Vou colocar mais um lá. Ele vai para 40 miliamperes. Ok? Então é a quantidade de corrente que ele permite passar, né? É por isso que às vezes em casas que não estão bem projetadas ou ligou muita coisa junto, cai o famoso disjuntor, né? O que é cair o disjuntor? Você vai ligando coisa em paralelo. Ligou a televisão puxa lá, sei lá, 1 ampere. Aí você ligou o micro-ondas, puxa lá uns 10 amperes. Aí você ligou o chuveiro, que tem lá, puxa lá uns 30 amperes. Então, na soma disso tudo, pode superar a corrente máxima que é projetada à rede, aí cai a chave. Tá? Então, a gente diz aqui que quando vai ligando, diminui a resistência por ligar vários resistores em paralelo, ou seja, ter vários caminhos para a corrente, e a gente diz que isso aqui houve um aumento da carga. Porque, reparem, a fonte está tendo que trabalhar mais, né? Ela tem que entregar mais corrente. Tá bom? Então essa é a simulação aqui no Tinkercad, né? Os vídeos não podem ficar muito longos, eu vou colocando depois vídeos menores com outros exemplos, tá bom?